de hoje. E se você, nesse pequeno período à frente do Inter, nesse retorno, já tem algum diagnóstico para apresentar sobre o que está acontecendo com o time do Inter? O que está acontecendo é que a gente não está conseguindo, acho que, dar uma continuidade boa. Por exemplo, nós tivemos uma contusão bem no início do jogo, no jogo passado, do Patrick. Depois nós saímos num primeiro tempo ruim para um segundo tempo de total domínio no jogo passado, sem criar. Essa é a grande verdade. E hoje, primeiro tempo, nós estávamos, a coisa estava correndo bem, as duas equipes, sem grandes problemas, mas eu acho que o Santos ainda é um pouco superior. Nós conversamos, mudamos alguma coisinha a nível de posicionamento, inclusive com a troca de lado do Marquinhos e do Maurício. Nós tivemos um domínio onde nós conversamos dos próprios jogadores do banco. Está ficando maduro praticamente o gol. O gol está muito perto de... E sofremos um gol nas condições que você viu, né? Um gol muito anormal. Um grau de facilidade grande para o adversário, porque nós não marcamos corretamente na linha entre a bola e o gol. Se você reparar, você vai ver que nós não estamos enquadrados exatamente da maneira que tinha que ficar o primeiro homem. Ele tinha sido proveniente de uma falta. Segundo, é um escanteio a nosso favor. Essa bola chega e nós conseguimos chegar inteiro na bola e erramos. Por isso está acontecendo num momento que nós não gostaríamos, não esperávamos e não queremos, e temos que procurar uma reação imediata, né? Algumas substituições foi até para tentar poupar alguém, um deles o Dourado, porque esse jogador dá um nível técnico e tático muito grande à equipe, e para ele, que não vinha começando o jogo já há muito tempo, foi muito acima do normal. E agora a gente vai poder baixar a cabeça. Então, saímos daqui todo mundo chateado, porque em 3 dias são 2 derrotas, né? Isso não passava na cabeça de nenhum de nós. Abel, boa noite. Agora está ouvindo bem? Beleza. Tô. Vamos falar um pouquinho mais alto, tá? Então tá. Abel, o Inter está num decréscimo técnico, isso é notório, desde antes até da tua chegada. Já vinha acontecendo isso. E criaram-se algumas situações delicadas. No Campeonato Brasileiro, a perda da liderança pode ser uma questão de horas aí com os jogos paralelos. Na Copa do Brasil, a necessidade de uma vitória fora de casa acontece para a próxima quarta-feira. E depois tem ainda lá pela frente o confronto com o Boca Juniors, a potência que é o Boca. O que te leva a crer e até o que tu passa para o torcedor do Inter como uma expectativa de reverter isso imediatamente? Porque reverter pode ser a médio prazo, mas o Inter precisa para imediatamente isso. Não, e nós temos que procurar agir e ter atitudes como foi pedido hoje. Nós temos que pensar, nós temos que agir e nós temos que ter entrega como líder do campeonato. E isso até sofreu o primeiro gol, não faltou. Eu acho que naquele gol, inclusive, poderia ser o contrário. Nós estávamos absoluto na partida, aqueles primeiros 15 minutos do segundo tempo. Mas nós já queríamos essa reação hoje, né? Nós já queríamos hoje. Aqueles meninos da frente do Santos correm muito, dão muito trabalho, mas nós conseguimos correr igual, conseguimos, no segundo tempo, a jogada fluindo com naturalidade, e não marcamos o gol. Aí já tinha vindo a contusão do Edenilson, que você sabe da representatividade dele numa equipe, e depois já tinham mandado uma mensagem assim sobre o Abel,
depois o próprio Galhardo, mas nós não temos que ficar, eu não vou ficar aqui. Tem o primeiro jogo, eu mal conheci o nome dos jogadores, e a gente se falou de tempo. Quer dizer, eu consegui treinar o time, mas isso não pode, nós não temos que ter desculpa, cara. Isso aqui é internacional. Então, queira ou não, se com dor ou sem dor, ou não importa, nós temos que procurar reagir. Isso tem que ser para ontem, né? Porque quarta-feira nós temos um jogo decisivo, depois um outro final de semana, um outro jogo, e depois um jogo contra o Boca. Oi, Abel, boa noite. Queria lhe perguntar sobre a mudança de esquema que você fez para o Inter, para o jogo de hoje. Ele vai ser um esquema definitivo para ti, ou tu ainda está testando a melhor forma de jogar? E, novamente, o Inter não foi intenso hoje. Por quê? Não, acho que o Inter foi intenso. O Inter não pode, não deixou de falar que o Inter não foi ofensivo, é um negócio meio, né? O Inter jogou com 2 volantes no primeiro tempo, quando houve a contusão do Edenilson, o Lindoso saindo um pouquinho mais, né? Reversando com o Dourado. Nós tínhamos o Maurício, o Galhardo, o Abel e o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Guilherme. Falar que o time não foi ofensivo, nós não mudamos absolutamente nada. Nós não mudamos nada. Nós tivemos em alguns momentos umas situações até que é bom você tirar um pouquinho o adversário de trás para que você tenha mais espaço. Nós conseguimos 2, 3 vezes no primeiro tempo aqui do lado esquerdo e umas 2, 3 vezes pelo lado direito, lá com um entendimento bom do Maurício com o Odinei. No tempo tivemos 2 jogadas de cabeceio que nós vencemos o duelo. O goleiro fez 2 boas defesas, mas não, a gente não pensa, não é nada jogar defensivamente, né? Se a gente vem aqui para jogar, para ganhar, para manter a primeira colocação, porque nós temos que ser ofensivos, nós temos que pensar em ganhar jogo. Abel, a gente está vendo, pelo menos esse seu começo, é óbvio que são poucos dias, mas uma postura sua bem diferente do que nós nos acostumamos a acompanhar. O Abel sempre foi um cara de muita energia, um Abel muito vibrante, que realmente jogava quase que junto com os seus jogadores. E a postura hoje é um pouco diferente. Você está mais tranquilo, mais conversador, mais calmo. Você se sente com a energia que é preciso para esse cargo hoje? Não, cara, eu tô aqui rouco, tenho gritado mais, né? E hoje é um troço até meio diferente aqui na Vila, porque tudo que o treinador está colado a você, ele fala, escuta o que eu falo, ele escuta. Não tem nada a ver, é característica. Se eu estou mais calmo, não sei, eu estou tentando ser eu mesmo. Gritamos bastante, mas se você falar assim, não, você viu desse jogo de hoje, por exemplo, o Santos ter, em relação ao Inter, um domínio como nós tivemos em relação ao América Mineiro. O segundo tempo foi todo dentro do campo do América, né? Demos um contra-ataque, o outro, paciência. Mas nós estamos com um gol muito mais maduro até os 15, 16 minutos, até sofrer o gol, do que o adversário. E estávamos jogando dentro do campo do Santos. E nós tínhamos chutado uma bola no nosso gol. Houve uma falta, penso eu não vi o lance, hein? Penso eu não vi o lance. Eu só vi na hora da batida, que houve uma falha de posicionamento, né? De estar com o corpo postado entre a bola e o gol. Mas se a falta foi necessária, desnecessária, eu ainda não vi. Então, a gente não vem para cá, o Inter não pode vir para lugar nenhum, jogar contra quem for, pensando em jogar de forma defensiva. Não é essa a cultura, não é essa a maneira que o Inter quer para o seu jogo.
Oi, Abel, boa noite. Estou em deslocamento aqui, então já peço desculpas pela qualidade da imagem aí. Eu vou discordar um pouco quando o senhor fala que o Internacional foi sim intenso, porque me parece que faltou essa intensidade ao Internacional, mas vou refazer a pergunta de dizer que características desse Internacional que você acompanhou, mesmo não sendo comandante do Internacional, você gostaria de resgatar para os próximos jogos e acrescentar também. Deu um problema aqui, bateria fraca. Olha, eu te falei, o Inter foi bem num jogo igual de primeiro tempo, truncado, pegado, nada de especial, de espetacular nem para a minha equipe, nem para o adversário. Mas no segundo tempo nós tivemos um domínio muito bom, até sofrer o gol. E claro, depois que sofremos o gol, você começa a querer se atirar e o Santos moralizou. Se sentia dali de fora, e até a maneira que o lado do banco dele, os jogadores falavam, reclamavam, nós estávamos com 15 minutos bem interessantes. Depois não. Depois já... Aí, claro, começa a jogar com o coração, com transpiração, mas tomando as decisões erradas. Tudo bem, Abel? Boa noite. Eu queria a sua explicação, na verdade, sobre o Thiago Galhardo, porque no jogo contra o América e no jogo de hoje, ele buscou mais a bola no meio de campo e ele era um jogador que, pelo menos até boa parte dessa temporada, basicamente, ele era um atacante que estava sempre perto do gol para finalizar. Você instruiu o Galhardo com alguma outra orientação para ele voltar um pouco mais, alguma coisa nesse sentido? Porque nos jogos contra o América e no jogo de hoje ele passou mais em branco, assim, as atuações foram mais apagadas. Tem alguma coisa de orientação no movimento do Galhardo? Não. Ainda mais porque o Galhardo, um dos fortes do Inter é justamente a jogada pelo lado do campo. Então, quando a bola não está chegando, você não pode ficar com dois jogadores com o peso, um em cada dois jogadores, em cima de duas defesas. Porque você tem que começar a tentar fazer a criação para que essa bola chegue. Tanto que o Abel teve um cabeceio, teve depois um outro do próprio Galhardo. Mas nós, depois a gente tenta revezar. O do lado da bola puxa um pouquinho, o do lado oposto se infiltra. Porque o Inter, tanto no jogo passado como esse jogo, eles jogaram no triplé com o primeiro volante cortando sempre a linha de posse para que a bola chegue nesses jogadores. Então, o que está precisando melhorar é nós chegarmos com mais intensidade pelo lado do campo e tem que ter os cruzamentos, porque é onde os gols vêm acontecendo. E agora estamos chegando com menos assiduidade nesse setor do campo. Alexandre, boa noite. Gostaria que você falasse sobre esse momento. O Abel citou há pouco 2 derrotas em 3 dias, é muita coisa. O Inter que segue na liderança momentânea do Campeonato Brasileiro, mas pode perder a qualquer momento. Eu te pergunto o seguinte, o quanto, vendo os últimos 2 jogos apenas, antes já vinha o Inter não jogando bem, mas esses 2 últimos jogos, o quanto o grupo pode ter sentido a troca no comando técnico, já que não foi uma demissão, e sim uma opção do treinador em sair do elenco? Bom, Jason, exatamente como tu disseste, foi uma opção do ex-treinador do Internacional, inclusive ele já se apresentou em outro clube, já deu inclusive entrevista coletiva lá, então, como eu disse na minha última manifestação, é página virada aqui. Agora nós não temos mais que falar sobre esse assunto, nós temos que resolver os nossos problemas internamente, com o Abel, que está aqui e está fazendo isso. Ele conseguiu dar 2 treinos e já fizemos 2 jogos, os resultados realmente não foram bons, as atuações não é de agora que nós não estamos jogando bem, né? Eu acho que
Nosso último grande jogo foi contra o Flamengo, e de lá para cá nós caímos bastante a nossa produção. Então nós temos, assim como nós fizemos depois do Campeonato Gaúcho, que conseguimos reencontrar o nosso futebol, depois de termos feito, principalmente contra o Grêmio, enfrentamentos ruins, lá atrás nós resolvemos isso, e com este grupo de jogadores nós conseguimos chegar à liderança do Brasileiro. A oscilação de agora vai ter que ser compensada de alguma outra forma, buscando resultados em seguida, né? Nós já temos um jogo em Belo Horizonte na quarta-feira, um jogo decisivo para nós, e vamos com tudo lá para tentar buscar essa classificação. Alexandre, o nível de preocupação da direção do Internacional, ele é baixo, ele é médio ou ele é alto? JB, o nosso nível de preocupação com o Internacional, desde que nós chegamos aqui no dia 3 de janeiro de 2017, ele é sempre altíssimo, porque a vida de dirigente de futebol, ela sempre passa por problemas, né? Na grande maioria das vezes, nós temos que resolver problemas. Resolvemos problemas em 2017, quando estávamos na Série B, depois em 2018 conseguimos fazer aquela excelente campanha no Campeonato Brasileiro, em 2019 acabamos com o vice-campeonato da Copa do Brasil, e agora, no nosso último ano, estamos enfrentando, como todos os outros clubes brasileiros, uma pandemia. Então, afora a grande quantidade de lesões, e que são situações que a vida nos traz, né? Hoje nós perdemos o Edenilson com 2 minutos de jogo, no jogo passado nós perdemos o Patrick com 22 minutos, e eu não estou aqui para lamentar perdas, mas eu tenho que frisar que houve problemas, houve jogadores que ficaram no meio do caminho, jogadores como Paulo Guerreiro, Bosquilha, Renzo Saravia, jogadores todos de nível de seleção. Então, isso afeta qualquer clube. E nós não temos como repor esses jogadores no grupo do Internacional. Então, se vocês ficarem fazendo esse tipo de interpretação, como se não houvesse outras coisas acontecendo, inclusive a própria pandemia, né? O Nonato acabou ficando em Porto Alegre também por estar com Covid, o Patrick a mesma coisa. Então, essa é a realidade do mundo atual. Então, como eu disse na semana passada, essas oscilações nós vamos ter que conviver. O Campeonato Brasileiro vai continuar sendo um grande perde-ganha. Talvez o único campeonato do mundo que, quando se enfrenta o primeiro enfrenta o último colocado, o jogo é duro. Então, nós vivemos sempre nessa alta tensão, né, que o futebol nos gera, mas temos que estar habituados a isso, e acho que principalmente o presidente Marcelo Medeiros e eu, que estamos aqui desde o início, né, e estamos acompanhando isso tudo que vem acontecendo, e ficamos no clube, né, muitos optaram por tomar outros caminhos políticos, e isso também acaba tendo reflexo no clube, né? Nós estamos vendo aí uma campanha eleitoral que está indo para um rumo que acho péssimo para o clube. Até quero aqui deixar um registro e uma homenagem ao Luiz Fernando Zacchi, que ontem foi violentamente atacado nas redes sociais. Então, acho que nós não podemos ir para esse lado, porque senão as coisas vão a tendência é que só piorem aqui no clube. Boa noite, Alexandre. Boa noite depois desse resultado. Eu estava ouvindo a resposta anterior e foi bem elencado aí vários problemas que o Inter teve. Eu queria tentar do dirigente aquele ponto, porque se fala também em recuperar o que foi perdido. Se fala em perde e ganha. O Inter há bastante tempo até não ganha, tá mais pro perde do que pro ganha. Qual é um ponto objetivo que a diretoria coloca como um fator de expectativa positiva do torcedor ou até da própria diretoria? Porque não tem, por exemplo, assim, não vai estrear tal jogador, isso não vai ter. O Guerreiro, o Saravia, esses jogadores não vão voltar. O que tem de positivo de chegar assim e dizer, não, nós vamos melhorar por exatamente isso? O que o Inter ainda tem de trunfo para recuperar o que já perdeu na Copa do Brasil, dentro da situação difícil de agora, do Campeonato Brasileiro, que a liderança está por ser perdida, e para o futuro aí do Inter, que vem rendendo muito pouco dentro de campo? Bom, Zé, eu vou responder mais ou menos como eu respondi a última pergunta, né? Na verdade, nós tivemos essa oscilação e quando tivemos ela no Campeonato Gaúcho, nós buscamos as forças aqui dentro do próprio grupo, e foi este grupo que nos trouxe até aqui. Então, a nossa expectativa é conseguir reconstruir um bom jogo de futebol, né? Voltarmos a jogar bem com o Abel e com esses jogadores que estão aqui, que ainda são líderes do Campeonato Brasileiro. E nós vamos lá para Belo Horizonte disputar um jogo, me parece que
que está totalmente em aberto, em igualdade de condições com a América, e podemos sim ir a Belo Horizonte buscar essa classificação. Boa noite, Alexandre. Você foi questionado aí sobre alguns fatores que podem ter influenciado no grupo de jogadores, saída de comissão técnica, até mesmo de dirigentes, lesão de companheiros, de atletas, pandemia. O vestiário, nesse sentido, ele se abala com essas questões todas e quem sabe isso seja um efeito prático do que a gente está vendo no campo. E, por exemplo, se essa série de fatores elencados estiverem impactando no vestiário, quem sabe até mesmo os movimentos da eleição, como recuperar os jogadores nesse sentido? Acho que caiu ele ali, né? Bom, eu acho que compreendi pelo menos parte da pergunta e é óbvio que dentro do vestiário, quando se perde um jogo, assim, ou, eventualmente aqui nós estamos numa sequência de jogos ruins, os jogadores, eles se cobram, nós cobramos, o Rodrigo cobra, o treinador cobra, isso faz parte do cotidiano de um vestiário, né? Quem já trabalhou dentro de um clube de futebol sabe que a cobrança ela faz parte da vida dos jogadores. Então, eles próprios querem, né? Nós estávamos conversando agora há pouco ali depois do jogo, já há uma mobilização total para essa partida em Belo Horizonte, né? Eles sabem que ali vai ser a nossa oportunidade de buscar uma resposta rápida para os problemas que estão acontecendo. Então, sempre com a reaglutinação das forças, né, com o nosso ambiente é muito bom dentro do vestiário, quero frisar isso, não há problema algum. Então, a relação dos jogadores com o novo treinador já foi excelente desde a chegada do Abel. Nós sabemos como o Abel se comporta e ele consegue fazer isso talvez como poucos, né? Então, é dentro dessa expectativa que nós vamos para Belo Horizonte e lá talvez seja o momento de nós conseguirmos reverter esse cenário desses últimos jogos que realmente não têm sido bons.